A parte da eletricidade que estuda os fenômenos magnéticos ocasionados pela corrente elétrica é o eletromagnetismo. Em relação a essa área da física, assinale o que for correto, dado μ, né, que é a permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Então ela já entrega, né? O EPG faz muito isso, já entrega o assunto é eletromagnetismo, né? Vai ter magnetismo e eletricidade. 01. A força magnética que age na partícula de carga mais que é lançada com velocidade v no campo de indução magnética B, em uma direção que é perpendicular às linhas de campo e sentido entrando nesta folha, conforme o desenho a seguir. Sinceramente, eu não estou vendo. De duas, uma. Ou esse mais é para indicar que ela é positiva, é o que eu acho, uma carga mais que, né? De V, campo magnética B, é lançada com velocidade v no campo de indução magnética B em uma direção que é perpendicular às linhas de campo e sentido entrando na folha. Eu acho que ficou faltando aqui, porque isso aqui para mim não é, porque assim, o sentido entrando na folha, vetor, quando eu quero representar um vetor entrando na folha, eu faço uma bola com um x, certo? Então eu teria que ter uma bola com um x aqui perto do v. Aí tem uma bola com um mais. Não sei se a figura estava inclinada e eles colocaram uma posição, mas para mim esse mais aqui é para indicar que é uma carga elétrica positiva. É o que faz mais sentido. Então, assim, não tem problema, não acho que não cabe recurso ou algo assim, porque ele descreve no enunciado que é um vetor entrando na folha, tá? Mas conforme o desenho a seguir, eu não concordo 100%, porque a representação do vetor entrando na folha eu não estou vendo aqui nessa figura. Porque essa bolota com mais não é uma bolota com x, e para mim ela representa a carga positiva. Então faltou uma bolota com x aqui, mas, como eu falei, como está escrito no texto, não há ambiguidade, não há dúvidas do que era para fazer. Então ele está falando sobre a força magnética. Vamos ler de novo, é uma frase comprida. O sujeito aqui, a força magnética que age na partícula de carga mais que é lançada com velocidade v no campo de indução magnética B em uma direção que é perpendicular às linhas de campo e sentido entrando nesta folha, conforme o desenho a seguir, tem direção horizontal e sentido para a esquerda. O que tem direção horizontal e sentido para a esquerda? A força magnética, tá? Interpretação de texto. Ele está falando da força magnética. Ele falou, ó, o B está representado aqui, imagina que são essas setas para baixo. O V faltou representar aqui, mas ele falou que era entrando no plano do papel. Então está aqui o vetor V. Ele só escreveu V, mas não fez a representação. E aqui está a carga positiva. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é usar a regra da mão esquerda, tá? Regra da mão esquerda, ela é justamente feita para cargas positivas. Vamos olhar aqui, ó, levanta, vai estar espelhada aí para vocês. Então, eu aconselho você a levantar a sua mão esquerda aí, porque eu estou levantando a minha, mas para você vai parecer que eu estou levantando a minha mão direita. Mas levante a sua mão esquerda. F, dedão é F, indicador B e o dedo médio V. Faça bom vestibular. FBV, força, campo, velocidade. Vamos aplicar aí, use a sua mão para não confundir que a minha está espelhada por causa da câmera. Então vai ter FBV, eu quero saber o F, então vou deixar o F por último. O B é para baixo, então você vira seu dedo indicador para baixo. O V é entrando no papel, então você vai ter que torcer sua mão até virar entrando no papel. O seu dedão não vai virar direito, vai ficar apontando para aqui, eu vou para a direita, vai ficar apontando para a sua esquerda, tá? Vai ficar apontando para a sua esquerda. Então, esse é o sentido da força magnética. Se fosse uma carga negativa, eu usava a regra da mão esquerda? Pode. Usa a regra da mão esquerda, mas o resultado que eu encontro, eu inverto o sentido depois que eu encontro, tá? Porque tudo acontece no sentido ao contrário para cargas negativas. Tá? Tem gente que usa a regra da mão, usa uma regra equivalente, quando é negativa, usa a mão direita. Também dá certo, porque a mão é espelhada, né? Então vai sair certo. Eu uso a mão esquerda sempre, até eu sou canhoto, mas tem regra da mão direita, eu também uso para cá, para campo, né? E carga. Então não é questão de ser canhoto ou não. Eu aprendi primeiro a regra da mão esquerda, acho que eu ensino primeiro. Mas eu já vi professor que ensina a regra da mão direita, não está errado, ela é para cargas negativas. E a regra da mão esquerda encaixa para cargas positivas. Bom, como fizemos aí,
deu um vetor para a esquerda, né? Horizontal para a esquerda. Então, eu vou desenhar ele aqui. Tá aqui. Então, para esse desenho, o vetor força magnética, chama aqui de Fm, força magnética, é horizontal no sentido para a esquerda. Correto. 0,2. Uma partícula com carga 5,7 microcoulombs, lembrando que isso aqui é o símbolo, é um prefixo de unidade de medida, micro, alguns chamam de uzinho, mas é a letra mi grega, corresponde a 10 elevado a menos 6. É lançada com velocidade igual a 7,3 metros por segundo, paralelamente a um campo magnético. Quando você vê isso aqui, você vai pensar que provavelmente você não vai precisar usar nenhum desses dados. É completamente irrelevante. Por quê? Quando a velocidade está paralela ao campo magnético, não surge força magnética. Vou te mostrar. Então, ela é lançada paralelamente a um campo magnético, logo a força magnética que há nessa partícula é nula. Exato, independente da carga ou da velocidade. Vamos lembrar aqui da equação da força magnética sobre uma partícula arremessada num campo magnético uniforme. Força magnética sobre partícula eletrizada. Vamos chamar assim. A intensidade dessa força, a regra da mão esquerda que eu acabei de fazer no item 01, é para determinar o quê? Direção e sentido, mas a intensidade da força magnética é dada por QVB, e aí uma coisa que muita gente esquece, seno de θ. E o mais importante, quem é o θ? É o ângulo, vou fazer aqui embaixo para não ocupar muito espaço. Salvar espaço para outras coisas. O θ é o ângulo entre vetor V e vetor B. Agora vamos ver o exercício 02. Desenhar aqui, ó. Desenhar aqui. Vamos pegar um campo no sentido qualquer, por exemplo, para direita. Campo magnético. E aí eu pego a velocidade e arremesso paralelamente a ele. Digamos para a direita também. Podia ser para a esquerda, dá o mesmo resultado. Vamos ver para a direita. Qual que é o ângulo entre V e B? Zero. Eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Se você jogar aqui na equação da força magnética, QVB seno de θ, quando θ é zero, quanto que é o valor do seno de zero? Ah, você achou que escapou de trigonometria só porque está em física? Nunca. Seno de zero, radiano, 0 grau, seno de zero é zero. Tá? Então, se o θ é zero, o seno de θ dá zero. E aí, QVB, independente do valor de QV e B, vai multiplicar por zero. Então, eu vou ter uma força magnética zero. Agora, e se fosse, ele falou só paralelo. Ah, professor, e se fosse um vetor assim, no sentido contrário a B? Qual seria o ângulo entre B e V nesse caso? Um ângulo raso, 180. Quanto que é o seno de 180? Lembra o ciclo trigonométrico? É zero. Então, se o ângulo for também π ou 180 graus, π radianos ou 180 graus, que é a mesma coisa, também vai dar o seno θ e a força magnética zero. Portanto, se a velocidade e o campo magnético forem paralelos, não tem força magnética. Então ele falou que é nula, está correto, 0,2. 0,4. A justa posição de espiras circulares iguais denomina-se bobina chata. Cuidado, tem a solenoide, né, que é a bobina extensa, e tem a bobina chata, que ela é amassadinha. São equações diferentes. Vamos lembrar aqui, ó. Bobina chata. A bobina chata, ela é achatada, né? Por isso que é a bobina chata, não é porque ela não é legal. É aqui, ó, você coloca aqui e as outras todas vão ficando no mesmo plano, assim, uma em cima da outra. Eu coloquei num tamanho diferente, mas serão as iguais. Elas são todas amassadinhas, juntinhas. Então, o campo magnético nelas, você pega pelo campo magnético no meio de uma espira, que alguns devem lembrar que é 2. Peraí, agora até eu deu branco. Que 2, que? Mi I sobre 2R, isso. Só que como são várias, isso aqui é de uma única espira, como são várias, todas grudadinhas,
você multiplica pela quantidade delas, vai dar o campo resultante total. Ficar N vezes μi sobre 2R. Agora, solenoide, eu vou colocar aqui porque ele vai falar já já, é como se eu tivesse um tubo aqui de algum material, nem sempre tem que ter um tubo, mas muitas vezes tem, né, de um material condutor de magnético, permeabilidade magnética, que permite campo magnético, né? Vai ter o ferro magnético, se não me engano, é como fala mesmo, e tem aqui a bobina enrolada em torno dele aqui. Aí, se você quiser saber qual, aqui eu fiz o campo, né? Deixa eu ver, o campo, digamos que o campo está entrando aqui. Depende do sentido da corrente, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Vou pegar na intensidade, que é o que eu vou ver nessa questão. Se eu quiser o campo magnético que atravessa essa bobina longa, o solenoide, né? Aí sim o comprimento entra em jogo. Aqui. Mi, I. Só que aqui você vai pegar, dividir pelo comprimento e multiplicar pelo número de espiras. Alguns escrevem assim, ó. Você vai ver muito em livro assim, ó. Mi vezes N sobre L vezes I. Eu gosto de lembrar do Mi sempre, né? É sobre 2R, aqui seria sobre L, mas tem o N, porque são várias espiras. Por que muita gente escreve assim? Porque isso aqui, ó, N sobre L é quantas espiras tem por cada metro, por cada centímetro de solenoide. Então, se você vir em algum exercício seu dizendo densidade linear de espiras, é isso, é N sobre L. É quantas espiras por metro, digamos assim, tá? Então, quando é extensa, é μi vezes sobre L, aqui é μi sobre 2R, que é sobre, tem a ver com o raio, né, o diâmetro, né, da espira, quando ela é achatada, mas quando é solenoide, o que vale mais é o comprimento dele. Então, é μi sobre L, mas como são várias voltas, você multiplica por N. Aqui também, com são várias voltas, você pode colocar N maiúsculo, N minúsculo. É que normalmente eu vejo essa equação com N maiúsculo, essa com N minúsculo, mas é indiferente, não é obrigatório o maiúsculo ou minúsculo aqui. Então, a justaposição de espiras circulares iguais denomina-se bobina chata. Uma bobina desse tipo tem 50 espiras circulares de raio 4 centímetros e se encontra no vácuo. O vácuo, porque ele deu? Porque ele deu essa permeabilidade magnética aqui, é no vácuo, muitas vezes chamado de Mi0. Tá? Quando por ela circula uma corrente de 25 amperes, a intensidade do vetor indução magnética no centro das espiras vale 6,25 pi militesla. Lembrando que mili é outro prefixo de unidade de medida que corresponde a 10 a menos 3. Vamos fazer as contas? Sim, então vamos. Como é bobina chata, Mi, I sobre 2R, que é uma espira, multiplica por quantas espiras tem. O Mi 4π vezes 10 a menos 7. Tá tudo no SI lá. Então tem que manter tudo no SI. 4π vezes 10 a menos 7. O I, 25 amperes. Vou colocar já o N aqui. 50 espiras. Sobre 2, R. R é 4 centímetros. Como está todo o resto no SI, inclusive a permeabilidade magnética está com 1 metro, ó, eu tenho que passar para centímetro, que é dividir por. Tem que passar para metro, perdão. Tem que passar 4 centímetros para metro, que é dividir por 100, ou como eu prefiro, multiplicar por. Cadê? Tinha um 2 aqui, isso aqui é o raio, 2R. Pronto. Ou multiplicar por 10 a menos 2, que é o mesmo que dividir por 100. Pronto, agora é continha. Lembrando que ele quer, eu tenho que achar em militesla, porque ele deu a afirmativa dele está em militesla. Então tem que ser a 10 a menos 3 tesla. Eu vou fazer o seguinte. Eu ia cortar esse 4 com esse 4, mas eu mudei de ideia porque se eu corto, ó, aqui é a manha, ó. Se eu corto 4 com 2, sobra 2. E eu vi porque eu vi aqui um 50. 2 vezes 50 é 100. Então facilitaria a minha vida, porque sempre ficar com potência de 10 é mais fácil. Então vai ficar assim, π vezes 10 a menos 7 vezes 25. Esse 2 eu multipliquei por esse 50, ficou 100, que é 2 ao quadrado,
dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Aí você faz 25 por 4, é um pouco mais fácil. Dividir por 2 dá 2,5, 12,5, dividir por 2 novamente dá 6,25. Então, 25 por 4 dá 6,25 pi. E aqui ficou 10 a menos 7, com 10 ao quadrado, soma menos 7 com 2, fica menos 5. E aqui tem que subtrair do menos 2, então fica menos 5 menos menos 2, menos 5 mais 2, juntando todas essas potências de 10, vai dar 10 a menos 3 no final. Tá certo? Isso aqui está em Tesla, né? Só que aqui, olha que legal, já apareceu, com a UEPG foi boazinha, o 10 a menos 3, que eu posso substituir pela letra M minúscula de mili. Então vai ficar 6,25 pi mili Tesla. Viu o que ele falou lá? Pi mili Tesla. Perfeito, 04 correto. Tudo correto agora, né? Tá certinho. 08. Os transformadores são dispositivos constituídos por um núcleo de ferro e por duas bobinas independentes. Isso mesmo, vamos ler até o fim. Denominadas primário e secundário. Até aí, perfeito. Uma das funções dos transformadores é multiplicar no secundário a potência desenvolvida no primário. Não, gente, não é a potência que ele multiplica. O transformador é feito para multiplicar ou dividir a tensão, tá certo? E não a potência. Inclusive, o fundamento que você usa para deduzir as fórmulas do transformador, né, que basicamente é isso aqui, ó. É um núcleo de ferro, interpretado assim por um ferro aqui. E aí você tem uma espira, um solenoide, né, um espira enrola, várias espiras enroladas desse lado. E aqui você tem um gerador. Normalmente corrente alternada, né? Então nem sei, isso aqui parece corrente contínua, tem que ser corrente alternada. E aqui, amarrado no outro lado, ficou boa essa cor, né? Você tem um outro conjunto de espiras aqui, ó, geralmente maior, quantidade de maior ou menor, depende se você quer aumentar ou diminuir, que leva para um circuito aí, tem um resistor aqui, leva para fazer o que você quiser, para uma casa, né, o circuito de uma casa, de uma residência. E esse número aqui geralmente não é igual a esse. Agora, o princípio que você usa principal, o princípio principal é ótimo, o princípio é que a potência aproximadamente, na verdade, mas se assume pela dedução das fórmulas, geralmente tem um pouquinho de perda de potência, mas desprezível, por causa de correntes parasitas, que até o EPG toca nesse assunto em diversos momentos, você deve ter visto em outras aulas minhas, mas você assume que a potência se conserva, tá? Porque a variação de fluxo magnético que tem devido à corrente aqui é a mesma que atravessa aqui, tem que ser a mesma. E por isso acaba convertendo o mesmo tanto de energia por unidade de tempo. Então você tem que a potência no primário, que seria o da esquerda aqui, vou chamar de P de primário, tem que ser igual à potência no secundário. Esses são os princípios básicos dos transformadores. O que muda é a tensão, tá? Que inclusive é diretamente proporcional ao número de espiras, diga-se de passagem, só para o desencargo de consciência, porque cai muito. Então eu podia fazer que N1 está para o 1 no primário aqui, ou primário, P de primário, assim como NS está para o S. Ou seja, a tensão é proporcional ao número de espiras. Então, nesse transformador que eu desenhei aqui, como tem mais espiras desse lado, a tensão vai ser maior aqui. Chega pequena e aumenta. Ele é um multiplicador de tensão, tá? Então não é a potência, 0,8 é é o primeiro item que está errado nessa questão. 16. O valor da indução magnética em um solenoide é inversamente proporcional ao seu comprimento. Falei que ele ia falar isso, ó. O valor da indução magnética em um solenoide está aqui. É o campo magnético em um solenoide. Então vamos colocar aqui a equação. Vou fazer aqui, já tem espaço, só preciso escrever a equação mesmo. B igual a mi vezes I vezes N sobre L. Até pus o N minúsculo, é o hábito. Observe que realmente o B e o L, um está em cima, outro está embaixo. Aqui é um jeito de você ver que é inverso. Tem dois jeitos de você ver se é inversamente proporcionais, né? Se você
O produto dá uma constante, que é o que você checaria aqui se você passasse o L multiplicando. Estou supondo que o μ, o I e o N não mudam, só muda aí o comprimento. Né? Para fazer análise diretamente ou inversamente, eu tenho que automaticamente assumir ou ter como garantir que as outras medidas são constantes. Presta atenção nisso. Então aqui ele não falou explicitamente, mas como for uma informação mais genérica, assim, é inversamente, se tá embutido que ele está assumindo que o Mi entre uma experiência e outra, né, com o solenoide, o I vai ser o mesmo, o número de espiras vai ser o mesmo. A única coisa que vai fazer, ele vai mudar o comprimento. E sim, se eu aumento o comprimento, diminui o campo magnético ou a indução magnética. Se eu aumento o comprimento, então aqui, ó, você imagina que os solenoides são inversamente proporcionais. Então um jeito é você ver, deixar uma grandeza em um membro da equação, em um lado, e a outra no outro, se tiverem as duas em cima diretamente, uma em cima e outra embaixo, inversamente. O outro jeito é isolar o que é constante de um lado, que eu faço muito em questões de termodinâmica, né, do PV igual a nRT, e deixa o que não é constante do outro, você vai ver que o produto B vezes L tem que ser constante quando μ, I e N são constantes. O que também indica a mesma coisa, inversamente proporcionais. Portanto, a 16 está correta, e eu fico com 16 com 4, 20, 22, 23.